uma maneira diferente. Embora todos tocassem, existia uma multidão que tocava em Jesus, mas existia uma mulher que tocou em Jesus e conseguiu arrancar dele o quê? Virtude, poder para sará-la. E aí o que Jesus disse para ela? Quem foi que me tocou? Quando ela diz, fui eu, aí ele diz o que para ela? A tua fé te curou. A mulher tocou de uma maneira diferente, ela enxergou Jesus como alguém que poderia solucionar o problema dela. Apóstolo, vai pregar sobre a mulher do fluxo de sangue hoje? Não. Eu quero falar sobre multidão e sobre quem nós somos na multidão, quem você é na multidão. Porque lá em Números, capítulo número 13 e capítulo número 14, é exatamente isso que está acontecendo. Existem 12 espias que vão espiar uma mesma terra e trazem relatórios diferentes. A maneira que eles enxergavam mudava totalmente como eles enfrentariam as dificuldades dele. Porque 10 homens, você já conhece a história, não precisa chover no molhado. A Bíblia diz que depois de muito tempo Deus envia eles até essa terra e eles veem que a terra realmente existe. Eles trazem da terra um cacho de uva provando a existência de tudo aquilo que Deus disse. No entanto, eles olham e dizem o quê? Não conseguiremos entrar nessa terra e possuí-la. Mas por quê? Porque tem dificuldade. Nós automaticamente somos tendenciosos a não querer dificuldade, e ninguém quer dificuldade. Quem quer dificuldade aí? A gente quer que as coisas aconteçam de boa. Mas não parece que as coisas, a gente até diz, né? As coisas para a gente parece que é tudo mais difícil, né? Quem já disse isso? Às vezes parece que Deus fala uma coisa, e a gente queria que acontecesse naquela mesma hora. Quando vai ver, a gente ouve uma palavra poderosa na igreja, a gente participa de um momento de oração poderoso, a gente lê a palavra, a gente sai cheio de fé. Quando chega lá fora, a gente encontra dificuldade. A gente ouve a palavra na igreja, quando abre a porta de casa, encontra dificuldade. Quem já sentiu isso, bater assim, ó, de frente? Mania de nós. Ouvimos uma palavra poderosa, recebemos uma palavra poderosa, mas nos deparamos com as nossas dificuldades. E o que vai fazer a diferença entre você e outras pessoas, que seja você encarar as suas dificuldades através da palavra de Deus, entendendo que vai chegar o momento que vai se cumprir aquilo que a palavra foi liberada sobre a sua vida. Amém? Quem está comigo, diga glória a Deus. Precisamos olhar de uma maneira diferente e mostrar a nossa diferença na multidão. Em uma multidão de pessoas, milhares de pessoas estão recebendo um relatório daqueles homens. E quando eles dão um relatório, a multidão é infamada, eles perdem a alegria, porque eles veem a dificuldade. Mas eu acho muito interessante como eles encaram as coisas. Eles entraram na terra, mas ninguém tinha visto eles. Eles viram as pessoas, mas eles não foram vistos. Mas a maneira que eles enxergavam é que eles eram pequenos diante daquilo que eles iam enfrentar. Quem de nós não olhamos para a nossa vida e vemos que as situações são maiores do que as nossas forças? Mas deixa eu te dizer uma coisa, dentro da palavra de Deus, a força nunca teve na gente, a força vem de Deus. É Deus que nos fortalece, como diz a palavra, né? O salmista mesmo diz, é Ele, é Deus, que adestra as minhas mãos para a batalha. Só que existia também no meio daquela multidão, como existia na multidão que está a mulher do fluxo de sangue, existia a vida de 2 homens que faziam a diferença, que é Josué e Caleb. Eles olhavam de uma maneira diferente. Como é que você olha? Quem é você na multidão? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, que você me ajuda a pregar. Pergunta para ele assim, quem é você na multidão? Você é portador de boas notícias ou de má notícias? Tem gente que a coisa pode estar até boa, não está nem tão ruim, ele consegue piorar ela. Só traz notícia ruim, só vê do lado negativo das coisas. Tem um carro, vai reclamar que tem que colocar gasolina. Só consegue reclamar de tudo. Você conhece alguém que é reclamão? Conhece gente aí? Você é aliançado com o reclamão? Você é muito aliançado com aquela pessoa que vê tudo lá negativo e nada vai dar certo? Se incomoda. Incomoda ou não incomoda? É interessante nós vermos isso. Primeiro, quem nós somos na multidão. Mas em segundo lugar, com quem nós andamos. 10 espias andavam juntos e olhavam de uma maneira. 2 homens andavam juntos e olhavam de maneira diferente.
Você vai ver na palavra de Deus que eles têm tanta aliança que eles vão conquistando a terra. E ao conquistar a terra, eles começam a fazer a diferença. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando o povo vai lá e se rebela contra a palavra de Deus, Deus quer matar todo mundo. Moisés que pede a Deus: Deus, faz isso não mata todo mundo não, porque se o Senhor exterminar as pessoas aqui, vão dizer que o Senhor não tinha poder de colocar eles lá. Isso é amizade, isso é intercessão, amém? Moisés intercedeu pelo povo, e Deus ouviu, só que Deus disse o seguinte: eu não vou matar tudo de uma vez, mas eu vou matar aos poucos. Se Deus quisesse, Ele exterminava o povo ali. Mas por que é que Deus permitiu que eles continuassem a andar 40 anos no deserto? Tem um significado. E eu vou mostrar para você na palavra de Deus, porque eu vou fazer uma pergunta para você. Quais são as suas palavras? Se precisamos analisar quem nós somos na multidão, nós precisamos analisar com quem a gente está aliançado. Por quê? Porque quando a pessoa é desanimada, irmão, ela vai deixar você triste direto. Quando você contar para uma pessoa que você comprou um carro, ela vai botar defeito no carro que você comprou. Se você assumir uma prestação de alguma coisa, fez seus cálculos tudo direitinho, que está dentro do seu orçamento, aquele que não faz as coisas vai criticar você e vai querer minar os seus sonhos. Agora, como Josué e Caleb estavam numa mesma visão, estavam aliançados e tinham a mesma visão, eles se animavam, um animava o outro. Gente, não tem coisa melhor do que você estar do lado de uma pessoa e a pessoa, você fala assim: vou fazer isso, a pessoa, em nome de Jesus vai dar certo. Vai dar certo. Não, vamos embora, vamos tentar. Se não der certo, a gente muda o projeto, mas vamos embora, vamos fazer porque vai dar certo. Eu gosto de uma linguagem que fala de sermos parteiros, né? Ser parteiro do sonho das pessoas, não pessoas que matam os sonhos. As pessoas vêm contar: olha, estou com uma enfermidade aí, estou precisando de uma oração. Puxa, eu perdi um amigo que estava com a mesma enfermidade que você. Se animou a pessoa? Desanimou ela. Mas é interessante o poder da palavra. A palavra tem poder? Baseado em quê que você acha que a palavra tem poder? Você acha? Ou você tem certeza? Baseado em quê? Aqui, eu vou mostrar para você por que a palavra tem poder. Abre aí comigo, por favor, para dar o texto para você. Capítulo 14 de Números. Ó, versículo de número 20. Posso ler para você? Amém? Está acompanhando aí comigo, irmão? Glória a Deus. Disse o Senhor: eu perdoo conforme a tua súplica. A oração que Moisés fez pedindo que Deus perdoasse o povo. Mas eis que eu vivo, e a glória do Senhor enche toda a terra. Todos os homens que viram minha glória e os sinais que fiz no Egito e no deserto, estes homens que já me puseram à prova 10 vezes, sem obedecer a minha voz, não verão a terra que prometi com juramento aos seus pais. Nenhum daqueles que me desprezam haverá. Mas o meu servo Caleb, visto que um espírito diferente o animou, e que me obedeceu inteiramente, eu farei entrar na terra onde ele já esteve, e a sua descendência a possuirá. Os amalequitas e os cananeus habitavam na planície. Amanhã, pois, fazei meia volta e retornai ao deserto, na direção do mar de Sur. E Yahvé, o Senhor, falou a Moisés e a Arão, e disse-lhes: até quando esta comunidade perversa há de murmurar contra mim? Ouvi as queixas que os israelitas murmuraram contra mim. Dize-lhes: por minha vida, diz o Senhor, eu vos tratarei segundo as próprias palavras. Vossos cadáveres cairão neste deserto, todos vós, os recenseados, todos vós, os enumerados desde a idade de 20 anos para cima, vós que tendes murmurados contra mim, eu juro a vocês que não entrareis naquela terra a respeito da qual eu, levantando a mão, fiz juramento de nela vos estabelecer. Apenas Caleb
filho de Jefoné, e Josué, filho de Num, e os vossos filhos, dos quais dizeis que seriam levados como presa, serão eles que fareis entrar e que conhecerão a terra que vocês desprezaram. Quanto a vocês, vocês vão cair no deserto. No capítulo 14, eles mesmos olham a terra e dizem assim: será que Deus tirou a gente do Egito para matar a gente no deserto, para fazer os nossos filhos morrerem de fome, as nossas mulheres morrerem de fome nesse deserto miserável? Deus tirou a gente do Egito para isso? Nós deveríamos voltar para o Egito, nós deveríamos voltar para a casa da escravidão. Era melhor estar lá do que estar aqui, porque agora Deus nos trouxe aqui para a gente morrer no deserto. Era esse o projeto de Deus? Não, mas era isso que eles sempre falavam: vamos voltar, porque a gente está sofrendo no deserto, vamos voltar, a gente veio para morrer no deserto, vamos voltar, porque os nossos filhos vão padecer no deserto, vamos voltar, porque a gente não aguenta mais esse pão miserável. Era assim que o povo tratava. Aí Deus chegou uma hora que disse assim: colha as suas palavras, porque as palavras vêm de dentro do seu coração, elas têm motivação. Esse é o grande problema, por isso que Jesus disse que nós devemos tomar cuidado do nosso coração, porque é dele que vêm as palavras, é dele que são motivadas. A Bíblia nos ensina, e Jesus nos deu esse ensinamento, que o pecado não é o que entra, o pecado é o que sai. É aquilo que sai da sua boca. E aqui esse povo era tão idólatra, queria viver fora da vontade de Deus, longe de Deus. Eles não acreditavam mais no caráter de Deus. Então eles dizem: não, nós vamos morrer nesse deserto. Aí Deus chegou e falou assim: agora vocês deram uma boa ideia para mim. O que você tem falado na tua vida? Existe poder nas suas palavras. Amém? Apóstolo, se eu disser uma palavra negativa, ela pode prosperar? Pode. E se eu disser uma palavra positiva, ela pode prosperar? Também. Porque as palavras são sementes lançadas e elas não são estéreis. Elas abrem legalidade em um mundo espiritual. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente fala, principalmente quando a gente está nervoso. Quem não é dono das suas palavras vai ter que colher muita coisa ruim. Quem está entendendo? A palavra de Deus fala com você, meu irmão. Só fala comigo aqui. Está recebendo aí? Olha só que interessante. Quais são as suas palavras? Mude o seu coração e você vai mudar as suas palavras. Um bom coração tem boas. E um mau coração tem más palavras. A Bíblia nos ensina, Jesus nos ensinou isso no Evangelho. O bom homem tira do seu bom tesouro coisas boas. E aquele que é mau tira coisas. Mas, quem você é? Ah, apóstolo, eu sou ruim mesmo, não presto. Não. Você não pode aceitar essa situação de boa. Eu quero continuar caminhando nessa palavra aqui. Essa semana eu tive a oportunidade de ministrar numa igreja. O pastor Eduardo estava ministrando lá. E ele já tinha me dado o tema, que se chama Ebenezer, que é a pedra de ajuda. E eu quero, em cima desse ponto, caminhar para o final dessa reflexão de hoje. Sabe por quê? A palavra de Deus, lá em 1 Samuel, capítulo número 7, nos mostra que o povo havia se desviado dos caminhos do Senhor e adorava a outros deuses, aos astarotes, aos baalins, e a arca do Senhor ficou 20 anos esquecida. Eles não adoravam mais a Deus. E eles tinham entrado em batalha com os filisteus e havia perdido. A arca voltou para eles, mas Deus não tinha voltado na arca com eles. Sabe por quê? A palavra de Deus diz que eles se desviaram do Senhor. Só que aí levantou uma nova guerra dos filisteus contra eles. Só que nessa época, o Eli, os dois filhos dele, Ofni e Finé, já haviam morrido também. Agora Samuel é juiz, é sacerdote e é profeta. E aí o povo vem até ele e fala assim: olha, ora por nós para que Deus nos abençoe e nos dê vitória. Aí o Samuel diz o seguinte: opa, peraí, é de verdade o que vocês estão dizendo?
Vocês querem voltar os corações de vocês verdadeiramente para Deus? É sem hipocrisia, é uma verdade que vocês vão arrancar do meio de vocês toda a prostituição espiritual, vocês vão arrancar de vocês toda a idolatria, vocês vão arrancar do meio de vocês todas as imagens. E aí eles disseram, sim, nós vamos fazer isso. E eles começaram a admitir o pecado deles, e eles começaram a clamar ao Senhor. Samuel começou a orar, e Deus foi lá e deu vitória para eles. É nesse contexto que eles colocam uma pedra, a pedra de ajuda Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Não adianta nada, nós queremos a vitória sem a presença de Deus. Não adianta nada, nós queremos que Deus faça as coisas no nosso lugar sem aliança com Ele. Hoje nós vamos tomar a ceia, mas nós precisamos verdadeiramente ter o nosso coração voltado para Deus. Realmente nós temos que tirar do meio de nós tudo aquilo que desagrada a Deus. Limpar o nosso coração e voltarmos a ter uma verdadeira aliança com Deus. Amém? Abra sua Bíblia aí comigo para a gente concretizar isso no teu coração, firmar ele aí, gravar. 1 Samuel, capítulo número 7. Capítulo 7, versículo de número 2. Diz assim, ó: desde o dia em que a arca foi instalada em Kiriat Jearim, um longo tempo correu, cerca de 20 anos. Toda a casa de Israel suspirou pelo Senhor. Então Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai do meio de vós os deuses estrangeiros e os astarotes. Fixai o vosso coração no Senhor, e a ninguém mais sirvais a não ser a Ele. Então Ele vos livrará da mão dos filisteus. Os israelitas lançaram fora, pois, os Baalins e os Astarotes, e não serviram senão ao Senhor. Então Samuel reuniu todo Israel em Mispá, e intercedeu por vós junto ao Senhor. Intercederei por vós ao Senhor. Reuniram-se, pois, em Mispá, tiraram água e a derramaram diante do Senhor, jejuaram naquele dia e disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os israelitas em Mispá. Logo que os filisteus souberam que os israelitas se haviam reunido em assembleia em Mispá, os príncipes dos filisteus subiram contra Israel. Sabendo disso, os israelitas tiveram medo dos filisteus. Os israelitas disseram a Samuel: não fiquem mudo, abandonando-nos. Clama ao Senhor nosso Deus, para que Ele nos livre das mãos dos filisteus. Samuel tomou um cordeiro pequeno, bebê ainda, de mama, e o ofereceu em holocausto ao Senhor por Israel. E o Senhor lhe respondeu: enquanto Samuel estava oferecendo holocaustos, os filisteus atacaram Israel. Mas nesse dia o Senhor trovejou contra os filisteus com grande fulgor, e os encheu de pânico, e foram vencidos por Israel. Os homens de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus até Bet-car, e os destroçaram. Então Samuel tomou uma pedra e a colocou entre Mispá e Sem, e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Essa é a história. Quer ajuda de Deus na tua vida? Se posicione com Ele. Quer ajuda de Deus na sua vida? Quer viver milagre de Deus? Se alinhe com Ele. E aí você vai ter uma pedra de ajuda na tua vida. Apóstolo, o que essa pedra tem a ver com a nossa vida hoje? O que tem tudo isso a ver com a ministração da Santa Ceia? Que palavra é essa, apóstolo? A palavra de Deus nos diz lá em 1 Pedro capítulo 2, que Jesus é a pedra. Jesus é a pedra angular que foi rejeitado pelos construtores, mas para nós é a rocha eterna, aquela na qual nós somos edificados. Sabe o que a palavra de Deus quer dizer para mim e para você? Que é em Jesus Cristo que nós retomamos a autoridade na nossa vida e agora nós podemos viver milagre. É em Jesus Cristo que nós recebemos um novo espírito, não de covardia, mas o espírito de intrepidez, ou seja, a nossa mente muda.
muda. Agora nós deixamos de ser pessoas bananas, pessoas que não têm posicionamento, pessoas covardes para enfrentar as suas lutas. Agora nós temos o Espírito de Cristo, o Espírito Santo. A nossa mente é diferente, nós encaramos as dificuldades diferente. Sabe o que eu quero dizer para você dentro da palavra de Deus? Que você precisa ter a mente de Josué e Caleb, porque Deus disse que eles tinham um espírito diferente. Ele fazia diferença. Existem lutas na nossa vida, às vezes a gente se cansa, mas olhe para Deus que te fez promessas. Apóstolo, mas eu não tenho tantas promessas assim, irmãos. A gente precisa fazer um culto de promessas para começar a desenterrar muita coisa que você não leu da Bíblia. Mas hoje o Espírito Santo ministrou algo ao meu coração que eu quero compartilhar com você também. Ana tinha promessa de Deus. A Ana, mãe de Samuel, a gente não vê. Ela não tinha promessa. Ela tinha o desejo de viver um milagre. Ela se sentia envergonhada. Deus não tinha dito dela, vai lá e clama, vai lá e oferta, vai lá e faz isso. Deus não falou nada com ela. Ela simplesmente acreditou que Deus tinha poder de mudar a história dela. O que ela fez? Ela apresentou o milagre que ela precisava a Deus. E Deus olhou e falou, bate com o meu propósito. Eu preciso levantar um homem como ele levantou o próprio Samuel aqui. Ou seja, nem sempre precisamos ter uma promessa para poder ter o direito de pedir alguma coisa a Deus. Pode ser que os nossos sonhos casem com aquilo que vai glorificar o nome de Deus. E nós podemos pedir com fé ao Deus do impossível. Você está entendendo? Se temos a história de pessoas sem promessa e que ora, que vive milagre, nós temos a história de pessoas que têm promessas e uns perdem a promessa e outros alcançam a promessa de Deus. E o segredo está na onde? Posicionamento com a promessa de Deus. Deus te prometeu alguma coisa? Acredita no caráter dele. Às vezes a gente tem dificuldade com isso, de confiar em pessoas, mas Deus não é pessoa. Uma pessoa no sentido de ser humano. Ele é uma pessoa, mas não é a pessoa como ser humano. Ele não falha. Ele não volta atrás daquilo que ele te prometeu. Apóstolo, mas diz uma coisa, Deus não volta atrás da promessa dele. Volta? E por que ele não deixou então o povo entrar? Ele voltou atrás da promessa? Não. É o povo que deixou de viver por causa do posicionamento. Existem promessas liberadas. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu peço a Deus que não se levante outra geração, que a minha geração, a sua geração, seja levantada como uma geração que faz a diferença nessa terra. Que os filhos olhem para nós e digam, os pais são referenciais de uma pessoa posicionada e de um avivamento. Que não venha a ser uma nova geração. Eu quero experimentar avivamento na minha vida. Eu quero viver milagre na minha vida. Eu quero viver coisas sobrenaturais em nome de Jesus. Você também quer? Amém? Não se coloca de pé, querido. Se coloca de pé nesse momento. A Bíblia nos ensina que nós não recebemos esse espírito de medo. Não nos relacionamos com Deus com medo. Nós nos relacionamos com Deus com temor e amor a Ele. Foi Paulo que diz em Romanos capítulo 8. Capítulo 8, versículo de número 14 e 15, ele diz: todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Com efeito, não recebestes um espírito de escravos para recair em temor, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Apóstolo, eu só ando de cabeça baixa. Levanta a sua cabeça. Apóstolo, a fim de desistir diante das minhas dificuldades. Não desista, Deus está com você. Apóstolo, mas a dificuldade é terrível. Não importa. Você não pode desistir, porque se você desistir, você está dizendo que a tua dificuldade ela é muito maior do que o seu Deus. Existe alguma coisa maior do que Deus? Existe alguma coisa que tem mais poder do que Deus? Não. O que é impossível de Deus fazer? Ele pode fazer o que Ele quiser. Ele não perdeu o poder dele. E aquilo que Ele prometeu,
você pode ter certeza, convicção, Ele vai ser contigo e você vai viver. Não importa o gigante que você está vendo, não importa a situação da terra, porque eles olharam e eles enxergaram os gigantes ali, a terra era de gigante, realmente ia ser uma grande dificuldade. Josué e Caleb não deixou de ver isso, mas eles acreditavam que Deus era maior do que as dificuldades. Ele dizia: Deus disse, Deus vai fazer. Deus disse, eu acredito no caráter de Deus. Se Deus disse, está dito e pronto, acabou. Não precisa duvidar, nem para a direita nem para a esquerda, é caminho reto. Eu sei a quem eu tenho servido. Paulo, ele chega a uma conclusão. Ele diz: se Deus nos amou pecadores, entregando o próprio Filho, o que é que Ele vai nos negar? Ele te amou. Você é importante para Ele. Ah, apóstolo, acho que não. Então você precisa receber do Espírito Santo. Você precisa ouvir isso de Deus no seu coração. Talvez você ouve as pessoas dizer Jesus te ama, mas talvez você não tenha certeza disso dentro do teu coração. Talvez você ouça o pastor pregar, talvez você ouça as pessoas dizendo por aí, e às vezes você se sente até meio avesso a essa palavra, dizer Jesus te ama. Você precisa sentir isso no seu coração. Ele te ama. Ele te ama. Diga para a pessoa que está do seu lado: Jesus te ama. Não diz assim não, Jesus te ama, mas Jesus te ama. E Ele te ama de uma tal maneira inexplicável, que Ele perdoa os seus pecados e te faz filho de Deus. Ele te ama de uma tal maneira que nem o pecado pode separar Ele de você. Separa você dele, mas não separa Ele de você, porque Ele está sempre insistindo em ir atrás da gente, para te perdoar, para te envolver com o amor dele. Eu quero nessa noite orar pela tua vida. Talvez você está desanimado, talvez você está cansado, porque você está olhando para as situações. Olha para Deus. Eu ouso dizer, não olhe nem para as promessas, guarda elas no seu coração. Olhe para Deus. Sabe por quê? Se você fica olhando para a promessa, enquanto ela não acontece, você se sente frustrado. Sabe o que levou Abraão? Presta atenção no que eu vou dizer. Sabe o que levou Abraão, muitas vezes, ter a atitude que ele teve? Lógico que Deus permitiu. Deus tinha um segredo aí. Mas o que levou ele a tomar as decisões que ele tomou foi o desespero pelo cumprimento da promessa. Já prestou atenção nisso? Toda pessoa desesperada pela promessa, ela mete os pés pelas mãos. Por quê? Ela quer dar um jeito. Aí a gente vai tentar dar uma força para Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus não precisa da sua ajuda não. A sua ajuda só atrapalha. Você só atrapalha, gente. Sabe aquele negócio? Você está com o carro preto, pastor, que você deu aquela lavada nele, aí o filho fala assim, o Augusto vem e fala assim: pai, deixa eu te ajudar. Ele cata aquele pano que estava lá no meio da areia e fala: vou te ajudar, pai. Você fala: filho de Deus, olha o que você me ajudou. Aquele carro preto vai ter que polir tudo de novo. Aquilo que ele está pensando que está ajudando, ele está atrapalhando tudo. É a menina que fala assim: mãe, deixa eu te ajudar a lavar a louça. Ela cata a esponja assim, daquele lado verde, sem detergente nem nada, e vai passando assim, ó. Aí quando você vai ver, tá aquele risco assim, ó. Isso tudo engordurado. Lá vem, mãe. Aí você olha, você pega assim, ó, tá tudo engordurado. É um desserviço. Fazer do nosso jeito só atrapalha a obra de Deus. Deixa Deus trabalhar do jeito dele. Abraão, ele tentou, ele olhou e foi conversar com a Sara. A Sara falou com ele e falou assim: acho que você não entendeu, Abraão. Como eu não entendi, mulher? O problema está comigo, o problema não está com você. Deus disse para você que seria pai, ele não falou como. Vamos dar um jeito. Está demorando demais essa promessa. Vai lá e se deita com a minha escrava, com a nossa escrava aqui, e tem um filho com ela. O que aconteceu? Deus falou assim: não é com ele que eu tenho aliança. Mas e agora? Abraão arrumou um problema dentro de casa. Olha, o pensamento que ele achou que estava resolvendo, arrumou um problema. Quem já pensou que está resolvendo um problema, arrumou dois. Jesus Cristo. Aí você fala: Senhor, como está difícil? Está difícil por culpa de quem? A gente foi tomar as nossas atitudes, mas a gente não aprende. Não aprende. A gente vai tentar do nosso jeito. Aí Abraão já está falando assim: ó, já tem uma outra ideia. Eu acho que eu vou pegar o mordomo Eliezer e vou colocar ele como
meu filho. Era costume da época. Ele já ia fazer besteira. Presta atenção como Abraão representa muita gente lá atrás. Ele começa primeiro. Deus falou para ele: sai da tua parentela e vai para a terra que eu vou mostrar. Ele tinha que levar quem? Só a mulher dele. E a mulher dele já não tinha topado ir. Aí ele levou quem? O sobrinho. O sobrinho dele tinha pai? Não. O que ele ia fazer? Qual a ideia de Abraão? Vou levar meu sobrinho, porque vai que a promessa é adotar ele como meu filho, porque ele podia fazer isso. Só que não deu certo, porque ambos prosperaram. E Deus falou, gente, entende a revelação do que o Espírito Santo está falando para o nosso coração hoje? Não tem nada escrito aqui disso que eu estou falando. Abraão já tinha uma coisa na mente, uma oportunidade. Deus falou assim: mano, você não vai me dar força nenhuma, a glória é minha. Deus fez eles prosperarem. Quando Ló foi embora, o que Abraão falou? Foi embora uma oportunidade minha. Segunda oportunidade seria o Ismael. Aí Deus falou assim: você arrumou mais um problema, pode mandar o menino embora também. Aí o Abraão falou assim: tá difícil o negócio. Aí chega uma hora que Deus fala assim: eu vou cumprir a promessa na sua vida. Aí Abraão fala assim: eu te dou uma força, Deus, porque está demorando, eu te dou uma força. Mordomo Eliezer. A Bíblia diz que quando chegou uma hora que Sara, diga impossível ela gerar um filho, aí Deus resolveu falar: Abraão, você tem mais alguma carta na manga aí? Aí ele falou assim: não tem mais nenhuma, Deus. Acabou todas as minhas expectativas, acabou todas as minhas cartas na manga. O Ló foi embora, o Ismael você mandou embora também, não é o filho da aliança. O mordomo Eliezer, o senhor falou que não era para ser. E a Sara está cascando o bico aqui, que diz que vai ser difícil da coisa acontecer, porque agora ela já não tem mais o ciclo menstrual dela, já não tinha a possibilidade de ser mãe, agora piorou mais ainda. Ele falou assim: agora chegou a minha hora. Talvez você está tentando dar um jeito de ajudar Deus, e Deus não quer a sua ajuda. O dia que você tirar as cartas da manga, Deus vai entrar com o poder dele, a glória, aleluia, a glória vai ser de Deus. Para de ajudar Deus, Deus não precisa da sua ajuda, deixa ele entrar no negócio. Aí ele disse: Abraão, agora chegou a hora, mas agora a minha hora, porque a hora do milagre é a hora do meu nome ser glorificado através de você. Agora você vai ser para gente do céu. Fica imaginando o choro do Isaac dentro da casa do Abraão. Todo mundo está contando a história. Os velhinhos viraram pai. Os velhinhos esperaram a promessa mais de 25 anos. E aí se cumpriu a promessa. Espera em Deus, querido. Eu creio que se Abraão, mas aqui tem que contar a história para a gente, para ajudar a nossa fé. Mas se Abraão não tivesse feito nada disso, eu acho que ele talvez teria sido pai antes. Mas ele tinha muita carta na manga. Deus quer que você realmente se jogue e fale assim: não, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os construtores. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Você está entendendo? Chega, deixa Deus fazer do jeito que Ele quiser. Deixa Deus agir. Feche seus olhos nesse momento. Eu posso pedir para a gente fechar os olhos. Qual o segredo espiritual? Para você não ficar olhando para a vida dos outros. Você prestar atenção dentro de você. Você não se preocupar se estão olhando para você ou não. Isso não importa. É você e Deus. O que é que você precisa do Senhor? Você precisa de um milagre? Cadê o ministério de louvor? Vem cá, o ministério de louvor. Canta aquele louvor lá que faz tempo que a gente não canta. Está no meu coração de novo ele. O que você precisa de Deus hoje? Precisa que remova a sua pedra, tire os seus sonhos lá de dentro, tire os projetos engavetados, aquilo que ainda não aconteceu. Deus estende as tuas mãos sobre a tua igreja hoje, Pai. Restaura a nossa vida.